Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o volume de um prisma qualquer. Então, para calcular o volume de um prisma qualquer, basta que a gente multiplique, a área da base vezes a altura. Então, sempre nós vamos ter que começar os nossos cálculos pela área da base. Por quê? Isso vai depender da figura geométrica que está na base. Então, neste primeiro exemplo aqui, nós temos um prisma triangular, porque a sua base é um triângulo. Então, nós temos que calcular primeiro a área do triângulo. E a área do triângulo, existe uma fórmula específica para ela, que é base vezes a altura dividido por 2. Esta é a nossa fórmula da área do triângulo. Então, vamos fazer o cálculo dela primeiro. Vou colocar A de área, B de base, Azinho de altura e o dividido por 2. Basta a gente substituir agora. Observe, preste bastante atenção, porque a base e a altura é desse triângulo aqui de baixo, certo? Então, as medidas são 4 e 3. Então, 4 multiplicado por 3 e dividido por 2, porque faz parte da nossa fórmula do triângulo. Então, cada forma, tem uma fórmula específica e a do triângulo é essa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar, 4 vezes 3 dá 12, e 12 dividido por 2 vai dar 6. Esse 6 é centímetros quadrados, porque é a área da nossa base, que é o triângulo. Como nós estamos calculando o volume, como está pedindo o volume desse prisma, então agora nós vamos substituir aqui na nossa fórmula do volume, que é a área da base multiplicado pela altura do prisma. Então, a área da base a gente já calculou, que era a área do triângulo, que nós calculamos que dá 6. Então, 6. Vezes a altura do prisma. Agora sim nós vamos olhar, a altura dele, que é 5. Então, 6 vezes 5 vai dar 30. 30 centímetros cúbicos, porque agora nós calculamos o seu volume. Agora, vamos para o próximo exemplo. Olha só esse próximo prisma, Esse caso aqui é um prisma quadrangular, porque a sua base é um quadrado. Observe que as medidas aqui são iguais. Então, nós vamos ter que calcular a área do quadrado primeiro, para depois a gente calcular o volume do prisma. Como que é a área do quadrado mesmo? A área do quadrado, a fórmula é lado vezes lado. Então, neste caso aqui, os lados são 2 e 2. Então, é 2 vezes 2. Então, neste caso, a nossa área vai ser 4 centímetros quadrados. Então, calculamos a área da base. Agora, vamos calcular o seu volume, ou seja, o espaço, que o prisma ocupa. Para calcular a área o volume, do prisma, nós vamos ter que utilizar a área da base multiplicando pela altura do prisma. Vamos substituir. A área da base, o que a gente acabou de calcular, é 4 vezes a altura, que aqui no caso é o 6. Então, 4 vezes 6 vai dar 24 centímetros cúbicos, porque agora a gente calculou o seu volume. Então, sempre para calcular o volume dos prismas, a gente precisa primeiro calcular a área de sua base e depois multiplicar pela altura do prisma. E lembrando que a área da base sempre vai depender da figura geométrica. Se for um quadrado, usa a fórmula do quadrado. Se for um triângulo, precisa usar a fórmula do triângulo e assim por diante. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Tchau!